Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Diego e hoje eu vou te dar um presentão. É um guia completo de como fazer um pão de fermentação natural de forma bem prática aí na tua casa. Com essas dicas aqui tu vai estar fazendo pão tranquilamente aí em coisa de um aninho. Não vai embora, brincadeira, tá? Sacanagem, um ano para fazer pão, né? O objetivo aqui é acelerar o teu processo e eu tenho certeza que depois desse vídeo tu vai conseguir fazer de primeira. Eu sei que não é fácil fazer pão, existem muitas variáveis que fazem com que a gente erre. O objetivo aqui também é reduzir essas variáveis para aumentar as suas chances. Eu acredito que se tu seguir todos esses passos aqui não vai ter erro. Bora lá! Então primeiro vamos falar sobre hidratação. A água precisa ser filtrada, fervida ou mineral, porque se ela tiver cloro ela vai acabar prejudicando os micro-organismos presentes no fermento, e aí atrasa o processo de fermentação. A porcentagem de hidratação influencia na maciez do miolo do pão. Então, quanto mais hidratação tiver, mais macio ele vai ficar por dentro. A gente vê bastante vídeo aí no YouTube do pessoal fazendo pão com 70% de hidratação, 80%, mas não quer dizer que a farinha que tu encontra aí no mercado vai aguentar toda essa água. Existe diferença entre as farinhas e quanto mais forte for a farinha, mais água ela vai aguentar. A força da farinha se mede pela quantidade de proteínas que tem nela. As duas proteínas principais são a gliagina e a glutelina. Quando elas entram em contato com a água, elas se unem formando glúten, que é o que traz elasticidade para a massa. Como aqui a minha missão é reduzir os teus riscos, a gente vai usar uma hidratação baixa, vai ser uma hidratação de 60%, e aí a maioria das farinhas aguenta. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma relação das farinhas que eu já testei, tá? E tu pode tranquilamente pegar uma dessas marcas. Aproveita que tu vai descer aí embaixo para dar uma olhada e dar like aí no vídeo, isso ajuda muito o YouTube a divulgar ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é a autólise. A autólise simplesmente é misturar a farinha com a água e deixar esses ingredientes se unirem por um certo tempo. Eu sempre deixo por 2 horas. Na autólise, as proteínas já se misturam com a água e já começam a formar o glúten. Também as principais enzimas presentes na farinha já começam a dissolver o amido, o que facilita depois o processo de alimentação do meu fermento aqui dentro. Então aqui eu tenho 500 gramas de farinha e vou colocar 300 ml de água, que são 60% de hidratação. Bom, misturada a massa, então é só a gente esperar. Também não tem problema se tu precisar esperar mais de 2 horas. Eu, por exemplo, estou fazendo isso aqui de meio-dia e vou fazer o pão só às 6 da tarde. Então não tem problema se ficar um pouco mais de tempo, é só deixar na geladeira que tá tranquilo. Bom, passadas algumas horas de autólise, a gente vai começar a colocar o restante dos ingredientes aqui, que é o sal, um pouco de azeite e o fermento. Então vamos falar um pouco sobre a fermentação. Bom, o fermento natural, o levain, eu acho que ele foi uns 90% dos erros que eu tive, porque o fermento nunca estava bom e eu não sabia. Ele precisa estar muito bem ativo para dar conta de fermentar um pão. Um fermento ativo é quando ele atingiu aí o dobro de volume depois da última alimentação e está bem aerado. E também o levain precisa ter uma certa maturidade, um certo tempo para ter força suficiente. A gente vê bastante vídeo por aí do pessoal fazendo o fermento em 10 dias, levain em 10 dias, mas ele não vai ter força suficiente para um pão. Já testei várias vezes e ele demora um bom tempo para conseguir fazer isso. Então, sinceramente, eu sugiro que tu procure alguém que já tenha um levain mais antigo, um levain ativo, e pegue um pouquinho dele para iniciar o teu. Também tu consegue comprar ele desidratado na internet, é só trazer para tua casa e reativar ele. O levain é composto principalmente de leveduras, que é um tipo de fungo, e também por algumas bactérias, como lactobacillus. Eles se alimentam do amido que tem na farinha e produzem gás carbônico, álcool e alguns ácidos, o que faz com que o pão fique azedinho, aerado, e esse é o processo de fermentação. Se tu não tiver levain, não tiver conseguindo fazer, não encontrar, pode usar também nesse mesmo processo aqui o fermento biológico seco, do mercado mesmo. O processo vai ser exatamente o mesmo. A gente vai fazer uma fermentação lenta. Então um pouquinho daquele fermento também vai bastar, coisa de 2 gramas nessa receita. A fermentação vai ser coisa aí de 16 a 18 horas, então uma fermentação lenta. Essa fermentação lenta traz mais sabor, aroma, acidez para o pão e também faz com que ele fique com uma digestibilidade mais fácil. Tu vai comer e ele não vai se sentir estufado, porque o processo de fermentação já vai ter terminado. Ele não vai ficar fermentando no teu estômago.
Mais uma dica que facilita a fermentação, principalmente do fermento natural, é tu usar um pouco de farinha integral na massa. A farinha integral ela contém mais cinzas, que são os minerais presentes na casca do trigo. Como a farinha integral é moída junto com a casca do trigo, ela fica mais nutritiva, fazendo com que o teu levain fique mais potente e forte. Digamos que aqui numa massa de 500 gramas de farinha, tu coloque 50 de integral para facilitar a fermentação. Se tu usar o fermento biológico seco de mercado, não precisa. Bom, vou começar colocando aqui então 140 gramas do fermento natural, porque é inverno, se fosse verão eu colocaria 120. Vou colocar também 10 gramas de sal e 10 gramas de azeite extra virgem. E aí é só misturar tudo. Não é todo mundo que coloca azeite na massa, tá? Eu coloco azeite porque ele serve de conservante, para fazer com que teu pão fique fresco por um pouco mais de tempo, e também como isolante hídrico na hora que estiver no forno. Ele vai fazer com que a água e o vapor fiquem retidos dentro da massa. Se tu for usar aqui o fermento seco biológico de mercado, sugiro que tu dilua ele com um pouquinho de água antes e adicione na massa. Bom, os ingredientes misturados, vamos para a sova. Deixa eu tirar o meu casaco. Então, o primeiro método de sova é o tradicional, que é aquele que tu empurra, puxa dobrando e vira. Ele funciona bem com massas que não são muito hidratadas, são um pouco mais consistentes. A gente vai fazer essa sova aqui por 5 minutos, descansar 1 minuto e depois por mais 5 minutos. Se tu tiver uma batedeira bem forte, ela também vai ter vindo com aqueles ganchos de sovar pão. Tu também pode usar ela para sovar, mas tu vai perder a parte mais divertida. Bom, descanso 1 minuto, vou dar mais uma sequência de sova. Agora eu vou te mostrar uma outra técnica, que é a Slap and Fold. Uma técnica que se usa normalmente com massa mais hidratada. Não precisa fazer ela, mas eu vou te mostrar como isso aqui é um guia completo. Consiste em basicamente a gente pegar ela aqui, bater, esticar e dobrar. Aí pega do lado aqui, bate, estica e dobra. E essa é a minha técnica favorita, essa é a melhor parte de fazer pão. Quando dizem que fazer pão desestressa, a hora é essa. Vai percebendo aos poucos que quanto mais tu sovou, mais movimento mecânico tu colocou na massa, mais a rede de glúten se desenvolve e mais elástica a massa fica. Esse é o objetivo. E é para fazer barulho mesmo, viu? Desconta a tua raiva, os vizinhos têm que saber que tu tá fazendo pão. Na hora que tiver sovado a massa, ela vai estar bem elástica. Aí a gente vai colocar ela dentro do recipiente de novo. Vai deixar descansar por 30 minutos e a gente vai dar uma sequência de dobras nela a cada 30 minutos por 3 vezes. E é só a gente cobrir então e esperar os 30 minutos. Bom, se passaram os primeiros 30 minutos, a gente vai dar a primeira sequência de dobras. É bem tranquilo, a gente pega aqui um canto, puxa e manda para o meio. Faz isso com todos os lados. Agora é só a gente esperar mais 30 minutos. Bom, feita então a terceira sequência de dobras, tu vai ver que a massa já está bem elástica. Agora é só a gente deixar mais 2 horinhas aqui fermentando em temperatura ambiente antes de a gente fazer a modelagem para a parte final. Fechamos então as 2 horas que faltavam.
Agora a gente vai para a modelagem. Então a gente começa polvilhando farinha aqui na bancada. E vamos colocar a massa. Essa primeira modelagem aqui vai ser a redonda, que é a mais simples e fácil de fazer. É bem parecido com aquelas dobras que a gente estava dando. A gente puxa a lateral para o meio e aperta. Quando sentir que ficou bem tenso, a gente vira ela e dá uma ajeitadinha assim com a mão. O objetivo é criar tensão aqui nessa parte. E aí agora a gente vai usar esse baneton redondo aqui para deixar fermentando. Se tu não tiver um baneton, tu pode usar um vasilhame qualquer. Por muito tempo usei até um escorredor de macarrão. Funcionava bem também. E eu coloco uma touquinha descartável. Para mim funciona muito bem, porque ela não gruda na massa. Então eu forro aqui, bem tranquilo. Se tu usar um pano comum, sugiro que tu coloque farinha nele. Ou sêmola, ou farinha de arroz, ou fubá, para ele não grudar no pano. Senão ele pode estragar a tua massa quando tu quiser soltar. Também uma segunda massa, porque eu quero te mostrar a modelagem oval. Então a gente vem aqui, dá uma esticadinha nela, a gente puxa aqui como se fosse 4 cantos e a gente começa a colocar assim para o meio. Feito isso, a gente enrola e tensiona. Tá feito o pãozinho oval. E aí para esse oval tu vai usar um baneton oval. Esse aqui é um pouco mais difícil de tu substituir em casa. Então, se tu não tiver ele, vai pro redondo mesmo. Feito agora, então, é só a gente colocar eles na geladeira para ter uma fermentação lenta. Eu vou deixar até amanhã de manhã na geladeira e quando chegar a hora de assar vão ter completado 16 horas de fermentação aproximadamente. Se tu não tiver tempo de assar exatamente nas 16 horas, não tem problema, tu pode segurar ele na geladeira aí por até 20 horas. Conheço gente que deixou até 24 horas uma temperatura mais baixa, então não precisa ser exatamente o tempo certinho. Bom, chegamos aqui então no outro dia, foram 16 horas de fermentação, os pães cresceram bastante, dá só uma olhada. A gente vê que a fermentação ficou boa e está num ponto bom quando ele fica nesse ângulo aqui em cima. Ele fica inchado como um balão. Se ele tivesse achatado, flat, teria passado do ponto, teria murchado já. Enquanto a gente prepara eles, então já pode pré-aquecendo o forno aí a 250 graus. Agora a gente vai colocar eles na forma e dar o tratamento para ir pro forno. A gente vai utilizar aqui um método conhecido como forno holandês, que é colocar o pão dentro de uma panela de ferro fechada para que ele retenha o vapor. Assim o pão se torna mais úmido e cresce um pouco mais. As padarias profissionais já têm um forno a vapor, elas não precisam fazer isso, mas em casa dificilmente alguém vai ter, então é melhor usar esse método. Então vou abrir aqui um papel manteiga. Pode ser também papel alumínio, se tu achar que é melhor de trabalhar com ele. A gente vai polvilhar aqui por cima do pão farinha de arroz, pode ser fubá, pode ser sêmola, só para ele não grudar no papel.
Depois de assado é bem mais fácil de tirar ele. Feito isso, é só a gente virar ele aqui no papel. Então agora a gente vai usar uma lâmina aqui, eu estou usando uma lâmina de barbear para fazer uma incisão no pão. É através dessa incisão que os gases vão sair e consequentemente o pão vai crescer. Se eu fizer uma incisão aqui do lado em ângulo, vai acabar dando aquele topete do pão, que é chamado de pestana. Mas eu vou preferir aqui fazer uma incisão simples mesmo no meio. A gente consegue ver bem a fermentação dele. Agora a gente vai mandar para a panela de ferro. Eu sempre gosto de dar umas pinceladas com água, que é para dar mais vapor na hora que pega calor. Também pode borrifar, se tiver um borrifador. E aí é só a gente tampar bem e levar para o forno. Então aqui no forno vão ser 25 minutos a 250 graus. Bom, passados 25 minutos, vamos dar uma olhada. Opa! Abriu bastante o pão, cresceu bastante. Agora a gente volta ele para o forno com a tampa aberta para ele dourar. A gente baixa a temperatura agora para 200 graus e deixa por mais 25 minutos para ele dourar bem. Bom, missão cumprida então. Antes de a gente cortar o pão, é importante que a gente deixe ele esfriar um pouco, tá? Porque senão a gente vai perder todo esse vapor que tá dentro e ele vai ressecar. E tem mais uma coisa que eu queria falar, tá vendo como aqui a farinha de arroz deixou o pão branco? Também ela é usada para fazer formatos em cima. Bastante gente usa algumas forminhas de folhas, trigo e dá uma pulverizadinha com farinha de arroz para o pão ficar esbranquiçado e dar algum desenho. Eu acho que a gente descobrir como tá o miolo do pão é realmente a melhor parte de fazer pão. Eu sei que sovar, eu já falei que era a melhor parte, abrir a panela é a melhor parte, mas isso é legal de fazer pão, a gente se impressiona com cada etapa. Bora lá. Bom, tá bonitão o pão. Sei que eu falei bastante nesse vídeo, mas isso aqui é o Comer Sabendo. Quem quer só uma receita vai pro Google, né? Então se tu gostou desse vídeo em formato mais explicativo, é o que a gente faz aqui no canal. Aproveita e se inscreve. E não esquece de dar o like, porque isso faz com que o YouTube espalhe o vídeo cada vez mais. Todos os utensílios que eu utilizei aqui, como baneton, panela de ferro, estão aqui embaixo na descrição com um link. Mas sinceramente tu consegue improvisar com tudo que tu já tem em casa. Também vou deixar pra ti uma dica de livro. É esse livro aqui do Luiz Américo Camargo, Pão Nosso, que ele é um livro que fala bastante sobre fermentação para quem quiser se aprofundar e também tem algumas receitas de pães. Se ficou alguma dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários que eu tento ajudar. Aproveita que o canal é pequeno e eu consigo responder tranquilamente todo mundo. Abraço!